programa projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser usado de forma legítima quando incorporado a programas e serviços como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas livres ou presta serviços gratuitos. Também pode ser usada para fins maliciosos quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário e sem que este saiba que tal monitoramento está sendo feito. Isso retirado lá da cartilha de segurança do CERT, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí vem assim, as informações do texto acima descrevem um programa conhecido como letra A, adware, letra B, backdoor, letra C, trojan, letra D, defacement e a letra E, spoofing. Pessoal, quando a gente fala do termo adware, que aí está citado na questão e é de fato gabarito, adware vem de advertising, AD vem de advertising, que significa propaganda. Então, adware é um programa que foi criado e desenvolvido para exibir propaganda. Só que esses adware, eles podem simplesmente mostrar propagandas aleatórias sem monitorar as minhas atividades do sistema. Aí nós vamos chamar só de adware mesmo. Só que alguns desses adware são chamados de adware spyware. Por que um adware às vezes é um programa malicioso? Por que às vezes ele é um tipo de spyware? Porque alguns desses adware, eles monitoram as atividades do usuário para gerar propagandas mais direcionadas de acordo com o perfil do usuário, de acordo com o perfil de consumo do usuário. Então sim, existem alguns tipos de adware que nós chamamos de adware malware, adware spyware, programa espião, que ficam monitorando todas as atividades do usuário justamente para ficar mostrando propagandas muito direcionadas de acordo com o perfil de consumo daquele usuário, certo? Lembrando que a palavra AD vem de advertising, que é propaganda. Agora, por que a resposta não era a letra B? Porque o termo backdoor, que ali está citado, backdoor significa uma porta dos fundos que ficou vulnerável a um possível tipo de invasão. Backdoor, então, são portas vulneráveis do sistema que ficam lá só aguardando um invasor utilizar uma dessas portas vulneráveis para invadir o sistema. Então, o termo backdoor, repetindo, backdoor significa justamente a ideia de portas dos fundos vulneráveis no sistema, permitindo o retorno de um invasor no computador comprometido. O termo trojan significa cavalo de Troia. Cavalo de Troia, ou trojan, ou ainda Trojan Horse, são programas maliciosos que chegam como um presente, algo que parece ser bem intencionado, como, por exemplo, cartão para você. Aí o usuário recebe achando que era um cartão, dá um duplo clique e executa aquele arquivo, que ele achou que era um cartão verdadeiro, mas na verdade era um cavalo de Troia. Fingia ser um cartão para você, fingia ser um presente, mas era um presente de grego. E aí quando o usuário executa aquele cavalo de Troia, ele abre normalmente as portas do computador do usuário para um determinado tipo de invasão ou até para a instalação de um outro programa malicioso. Por isso que nós chamamos de trojan ou cavalo de Troia. É aquele que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas na verdade quer abrir as portas do computador do usuário para algum tipo de invasão, por isso que nós chamamos de trojan. Já o termo defacement que está ali, ó, defacement é conhecido como a desfiguração de página. Repetindo, defacement é uma técnica que causa a desfiguração de uma página. E o que seria desfigurar uma página, pessoal? Seria alguém invadir um site, por exemplo, e pegar a página inicial daquele site ou a página principal daquele site e alterar essa página inicial colocando outras informações que não eram as informações verdadeiras do site. Isso é um ataque por defacement, que vou repetir, nós chamamos de desfiguração de página. É um ataque que visa invadir um sistema onde está uma página da web armazenada, alterar o conteúdo da página inicial, da página principal daquele site, para que as pessoas agora acessem e vejam outras informações que não as informações verdadeiras que continham naquele site. Isso nós chamamos de defacement. E por fim aqui, a letra A sugere o termo spoofing. Spoofing é um tipo de ataque que nós chamamos de mascaramento. E existe o IP spoofing, que é o mascaramento do endereço de IP. Existe também o e-mail spoofing, que é o mascaramento do endereço de e-mail.
Como assim mascaramento? Tenta imaginar que eu recebi um e-mail e eu enxerguei um endereço que me parecia ser o endereço lá do meu amigo que sempre me manda mensagem de e-mail. Mas que na verdade aquilo era só uma máscara, um mascaramento, porque por trás era um outro endereço de e-mail de um determinado usuário mal intencionado que na verdade me mandou aquele e-mail. Isso nós chamamos de spoofing. Spoofing, então, é uma técnica de mascaramento, onde existe tanto o IP spoofing, que é o mascaramento do endereço de IP, e também existe o que nós chamamos de e-mail spoofing, que é justamente o mascaramento do endereço de e-mail para enganar o usuário e ele achar que aquele é o endereço verdadeiro, quando na verdade é o endereço falso.